16, perdão, do 6 ao 40. É uma passagem bem conhecida, a gente não vai se aprofundar, vou deixar isso para o irmão Elídio trazer na escola dominical um dia. Mas quem frequentou a escola dominical, principalmente eu sempre falo com a dona Dilma, então já sabe bem, mas a gente vai tentar extrair, porque as palavras de Deus, ela se renova todos os dias, né? E toda vez que a gente faz uma leitura, né, a gente tem algo a mais para aprender com o Senhor. Vamos lá, então? No verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aqui o apóstolo Paulo, na viagem missionária que ele fez, ele estava acompanhado com Timóteo, com Silas e com Lucas. Quem escreve esse texto, né, quem escreve todo o livro de Atos é Lucas, e a gente sabe que Lucas ele foi bem minucioso, então ele acompanhou essa viagem. Então, os irmãos vão perceber aqui que ele conta com riquezas de detalhe, até para que a gente entenda mesmo o que aconteceu, né? Então, eles estavam passando lá pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, e em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samatrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali por Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Só um minutinho, irmão, que saiu aqui. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa.
E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e lhe foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo-lhes dirigiam súplicas, e tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos o confortaram, e depois partiram. Amém? Feche seus olhos. Paizinho querido, obrigada pela oportunidade de estar nessa casa. Nós já entoamos louvores, ó Pai, já oramos pedindo a sua direção, ó Pai. Nós te agradecemos porque estamos aqui, ó Pai, e que o Senhor possa realmente me direcionar para falar aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar para essa igreja nesse dia, Pai. E que nós possamos aprender, ó Pai, e levar o Teu Evangelho para esse mundo que tanto necessita. Amém. Amém? É longo, né? É um pouquinho longo. Nessa viagem, Paulo então tinha ali se afastado de Barnabé, pegou Silas e foram fazer essa viagem missionária junto com Timóteo e Lucas. E eles estavam, querendo pregar a palavra do Senhor. E quando começa ali no versículo 6, eu não sei se os irmãos perceberam, o que acontece? O Espírito Santo os impediram de chegar em 2 lugares, mas eles estavam querendo levar a palavra de Deus. E como que o Espírito Santo os direciona dessa maneira? Não, aqui você não vai. Quantas vezes acontece isso com a gente, né? A gente quer fazer alguma coisa, mesmo que seja para a igreja, mas Deus fala, olha, não é essa a direção que eu tenho para essa igreja nesse momento, não é a direção que eu tenho para a sua vida nesse momento. Às vezes a gente insiste, vai, faz a coisa errada, e não dá muito certo, né? Mas às vezes a gente ouve a voz do Espírito Santo e aí a gente recebe os frutos, daquilo que a gente faz. Engraçado que quando a gente lê, a gente sempre tem algumas palavras aqui que fala assim: procuramos, concluímos e nos chamava. Cadê as professoras de português? Lucas, ele não relata aquele texto, aquilo que estava acontecendo, como se fosse só Paulo, né? Então, Paulo, ele tem ali uma visão, num dado momento, Deus revela para ele 2 vezes, não é aqui que eu quero que você vai pregar a palavra. Então, ele dorme, ele recebe uma visão, e aí, quando Lucas relata, ele diz que nós concluímos que o Espírito Santo queria que nós fôssemos para Macedônia. Quantos de nós... A gente vem para a igreja, a gente faz tudo certinho, e às vezes a gente fica com um pouco de ciúme do irmão que recebe, aquela mensagem do Espírito Santo. O irmão chega para a gente e fala assim, olha, Deus está me incomodando e a gente tem que fazer tal coisa, e nós vamos para essa direção, porque eu orei, Deus me trouxe essa revelação, e a gente fica, será? Lucas não teve essa visão. Lucas, Silas, eles concluíram que o que Paulo recebeu foi realmente do Espírito Santo. E o que eles fizeram? Eles foram, e chegaram lá, eles pregaram a palavra do Senhor, encontraram uma pessoa, Lídia, uma mulher, trabalhadora, tinha ali os seus recursos, tinha sua família, ela já era temente ao Senhor e ela foi usada no ministério de Paulo. Graças a Deus. Quantas pessoas nós temos, que nos auxiliam no ministério, seja de uma maneira, seja de outra, seja com uma palavra, seja com oração, seja financeiramente, seja cedendo a sua casa, seja nos ajudando com apoio. Quantas vezes nós encontramos anjos do Senhor que nos apoiam no nosso ministério, na nossa vida, nem falando de ministério, mas quantas vezes, Idélia, você está lá na sua casa, perdida, não sei o que fazer, recebe uma ligação de alguém, recebe uma instrução de alguém, um abraço de alguém, é tão gostoso, essa ajuda, esse auxílio. Então, eles conversaram com essa mulher, e essa mulher recebeu a Deus, ela já era temente, e o que aconteceu ali? Ela foi
batizada, ela e a família dela. E aí, nesse decorrer, eles estavam orando, chega uma outra mulher, essa já escrava, né, do próprio inimigo. Ela tinha um espírito de revelação, um espírito maligno, mas ela também ela era escrava duas vezes, tanto do inimigo, né, do diabo, do próprio diabo, quanto do senhorio dela, porque quando ela trazia uma revelação, quando ela trazia uma adivinhação, pessoas que estavam por trás dela recebiam dinheiro. E quando ela começa a lhe tirar sarro, ela estava falando a verdade. Ela estava falando, olha, Paulo está vindo aqui pregar, eles estão vindo aqui pregar para trazer a salvação. Ela estava mentindo? Ela não estava mentindo, ela estava trazendo, de fato, a verdade. Era a maneira como que ela estava trazendo essa verdade que estava incomodando. Ela estava tirando sarro daquelas pessoas que estavam trabalhando para a obra de Deus. Já aconteceu isso com os irmãos? Não digo na igreja, é muito difícil acontecer isso na igreja, mas quando você está falando lá de Deus para algumas pessoas, normalmente quem não quer receber a palavra tira sarro, né? Ou tira sarro das pessoas que vêm na igreja. Isso é normal, mas Paulo, ele não se incomodou. Aliás, ele não se incomodou nem em ficar debatendo com essa mulher. Ele simplesmente expulsou o demônio daquela mulher, sem longas palavras. Simplesmente expulsou, que é o que muitas vezes nós temos que fazer. A gente, às vezes, acaricia, né? Às vezes a gente fica ali falando e tentando convencer, quando nós temos, às vezes, que trazer palavras duras, né? Porque as palavras duras também podem trazer a salvação. Amém ou não? Então, Paulo se irritou ali naquele momento, e aí trouxe um problema tanto para ele, quanto para os seus companheiros. E aí Paulo e Silas, eles foram presos. É aqui que eu falo que eu não vou me aprofundar, mas Paulo e Silas, eles foram presos porque entenderam que eles eram judeus, né? E os companheiros que estavam ali não eram, então eles não foram presos, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. E eles foram presos. E o que acontece quando eles, então, estão na cadeia? Eles ficaram sofrendo lá na cadeia? Eles ficaram chorando lá na cadeia? Eles ficaram tristes lá na cadeia, e eles não só foram presos, como eles foram açoitados, ou seja, eles apanharam, né? E aí, quando eles foram para a prisão, eles foram amarrados. E foram para uma prisão que diz que é mais para baixo ainda, que não tinha luz, né? Um momento bem difícil na vida deles. E por que eles foram presos? Porque eles resolveram falar do Senhor Jesus, né? Pregar a mensagem de Deus, que é o que a gente precisa fazer hoje. Muitas vezes, hoje, nesse momento, inclusive, que nós estamos vivendo, o pregar o evangelho é complicado. É ou não é? É difícil a gente falar, porque se a gente fala de Jesus, as pessoas já vão atribuir que nós somos homofóbicos, que nós não amamos as pessoas, que nós não queremos receber as pessoas, só pelo fato da gente falar que a gente ama Jesus. Sim ou não? Acontece ou não acontece? Pelo menos está acontecendo comigo. Eu abri a boca para falar de Deus e a gente já é taxado, né? Se naquela época eles foram perseguidos, muitos, nós seremos também, né? Mas eles não desistiram. E nós também tiramos uma lição importante, é porque quando nós temos algum problema, eu sei que todos aqui têm, normalmente a gente tristeza, é normal, a gente chora, é normal, né? Mas que a gente possa fazer como Paulo e Silas fizeram lá na prisão. Eles cantaram. E aí, quando eles cantaram, de repente, as prisões, né, as cadeias, elas caíram. Tem até uma música da Cassiana, bem famosa, né? E foi de repente. Eu não sei se eles estavam esperando, mas Deus fez um milagre acontecer na vida deles naquele momento. Então, que a gente possa realmente tirar essa conclusão que eles tiraram, né? No meio do sofrimento, no meio da tristeza, no meio do problema, que a gente possa entoar louvores. A última vez que a gente veio, a Elisete, a Edilene falou que a mãe sempre tinha uma canção para um momento oportuno, então a palavra sempre é a mesma, mesmo se renovando, mas que a gente possa ter essa canção nos momentos de tristeza, né? Que a gente possa também cantar para as pessoas que estão nesse momento de tristeza e falar para elas que seja qual for a prisão que elas estão vivendo nesse momento, a gente não sabe do problema da pessoa, mas que Deus, ele tem o poder, né, para restaurar, para curar e para quebrar.
seja nas drogas, seja no mundo que a pessoa esteja vivendo, a gente acredita que Deus pode quebrar todas as barreiras e todas as cadeias. E quando eles estão lá na prisão e que eles realmente oram e eles começam a cantar e eles estão felizes cantando porque eles acreditam que Deus pode fazer o milagre, e aí Deus faz de fato o milagre e as cadeias elas se abrem, né, e os presos são libertos e eles não fogem, graças a Deus. Mas o que o carcereiro faz, irmãos? O carcereiro se desespera e ele tenta tirar a própria vida dele, que é o que o mundo faz. Quanto caso de suicídio, né, nós temos, tanto na nossa cidade, quanto nos lugares, é para mim olhar agora, quanto nos lugares, em todos os lugares, né, o suicídio ele está muito grande, né? A taxa de suicídio é muito alta, porque as pessoas elas se desesperam, elas não sabem o que fazer no momento de dor, no momento de prisão, no momento que elas estão ali sofrendo, seja o que for, seja um câncer, seja a perda de um filho, seja as drogas, seja o financeiro, seja a fome. Tantas pessoas estão passando fome, estão se matando para não ver os seus filhos passando fome, né? A depressão, tantas coisas que matam. E aquele carcereiro, quando ele viu que ele não tinha, de fato, o que fazer e que ele seria morto de qualquer forma, então era melhor ele se matar do que ser morto pelos romanos, acredito que foi o que ele pensou, que a morte seria menos dolorida. Paulo, então, chega para ele e fala, meu filho, não, aceita Jesus logo que vai tudo resolver na sua vida. E esse carcereiro pergunta, como é que eu faço? O que é que eu faço? E aí Paulo, ele diz, aceita Jesus como Salvador da sua vida. Tudo vai resolver. A gente se desespera muito, né? O mundo se desespera muito, né? Aceita Jesus que resolve, né? Não com tanta facilidade, não com um passe de mágica, mas as coisas pelo menos ficam mais fáceis de se enfrentar, porque o Espírito Santo vai direcionar e vai trazer uma solução. E no texto, por 2 vezes, no relato aqui de Lucas, tanto Lídia quanto o carcereiro, as 2 casas, tanto a casa de Lídia quanto a casa do carcereiro, eles aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador da vida deles, mas eles também foram batizados. Né? E com certeza naquele momento eles professaram a fé deles. E como nós temos que fazer isso todos os dias, nesses dias que nós estamos vivendo, professar a nossa fé, aceitar que de fato Jesus é o único que pode fazer algo por nós, né? Nos salvar dessa vida, né, tão difícil. Assim como o Emanuel sentiu o desejo de orar para que outras crianças também sintam o desejo, né, e ele reconheceu que Deus transformou o coração dele, porque ele não gostava de dança sob hipótese nenhuma. Jamais ele viria na igreja para dançar. E aí Deus tocou no coraçãozinho dele na última vez que ele veio. E ele sentou e ele chorou porque a música tocou no coração dele. E ele sentiu que aquilo que estava acontecendo aqui era o mover do Espírito Santo. Se Deus move uma criança de 8 anos, ele move uma criança de 40, move uma criança de 60, uma criança de 80, para retornar. Né? Às vezes a gente fica tão frio na mensagem, na palavra, a gente vem para a igreja, e muitas vezes a gente vem, e a gente tem que vir do jeito que a gente está. Hoje eu estava passando mal, mas eu falei, eu vou de salto alto, e vou vencer, em nome de Jesus. Mas a gente tem que vir de fato, se a gente estiver triste, se a gente estiver alegre, porque Deus ele tem o poder de restaurar, mas como a Edilene falou, o que importa é o nosso sentimento. Será que eu estou feliz vindo na casa do Senhor? Mesmo com todos os problemas, mesmo entristecido com a minha situação, como é que eu estou vindo aqui para a casa de Deus? No domingo, sempre quando tem a liturgia, a gente sempre pergunta para os irmãos estão felizes? Então os irmãos vão ofertar com alegria? Então os irmãos vão orar com alegria? Porque Deus ele se importa tanto com a nossa felicidade, Ele nos ama tanto, e Ele quer tanto que a gente seja feliz, que Ele diz, até para você ofertar, colocar a mão no bolso, tirar o seu dinheiro, você precisa estar feliz, porque você tem que entender que é Ele quem te supre, é Ele quem te dá, é Ele quem faz. Sim ou não? Estou certo ou estou errada? Glória a Deus por isso. Então que a gente possa viver todos os momentos, né, da nossa vida feliz, como o apóstolo Paulo,
como Silas. É uma mensagem maravilhosa que eu vou deixar para os irmãos lerem em casa e entenderem todo o contexto. A dona Dilma está dando risada porque ela sabe de todo o contexto. E é linda essa história. É maravilhoso saber dessa viagem missionária que eles fizeram para levar a palavra do Senhor. Como era difícil naquele tempo, né? O medo de ser preso, o medo de ser açoitado, o medo de ir para a cova dos leões lá atrás, né? Quantas coisas aconteceram com esses heróis, né? E a gente fica com medo de falar até no mercado. Sabendo que a gente hoje ainda é livre, graças a Deus, se Deus quiser, a gente vai continuar sendo livre. A minha oração é para que daqui a um ano a gente esteja aqui de novo, pregando, que seja o mesmo texto, e Deus renovando as misericórdias dEle na nossa vida, e que a gente possa, irmãos, ter alegria para poder pregar sem medo, porque o mundo vai nos condenar. Só pelo fato da gente falar que a gente tem Jesus no nosso coração, só pelo fato da gente falar que a gente traz o nosso filho para Deus, né, para ensinar ele a ser servo do Senhor, o mundo já diz que são eles que têm que escolher, né? Mas ele é só uma criança, ele vai escolher. Não, em nome de Jesus já está escolhido para a vida dele, ele vai ser servo do Deus Altíssimo. Muitas pessoas quando chegam para mim e falam, o Emanuel com esse olho azul vai dar trabalho, eu falei, misericórdia do Senhor, ele está sendo ensinado para ser homem do Senhor, para ser o homem que abre a porta do carro e leva a esposa para a igreja. Ele não vai me dar trabalho, em nome de Jesus. É isso que tem que ser a nossa pregação. Eu não sou melhor do que ninguém, eu só fui ensinada da mesma forma. E é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para a nossa casa. Para quando eu tiver um problema, eu não querer me matar, né? Eu não querer ficar desesperado, eu não querer cair, eu não querer tropeçar, mas de fato eu me render. E se eu precisar que tropeçar, que seja tropeçando, tentando me ajoelhar, pedindo para Deus as misericórdias dEle, porque eu creio que assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua, Ele pode fazer na vida de um mendigo, Ele pode fazer na vida de um drogado, Ele pode fazer na vida de um endividado e numa vida de uma pessoa que está com câncer. Ele pode transformar, porque Ele nos ama. Amém? É essa palavra que Deus tinha para os nossos corações, primeiro para mim. É uma palavra bem curta, mas eu acredito que Deus, Ele tem tudo para nos salvar e para transformar as nossas vidas. Amém?